Boa noite, Kleber, tudo bem? Vamos resumar aqui as nossas conversas, né? Faz tempo que eu não consigo gravar aí pra gente trocar as nossas ideias. Você me mandou aí o vídeo de um rabino aí da Igreja Messiânica de Belo Horizonte falando se Israel é ou não ainda o povo escolhido. Eu acho que isso ficou bastante em alta agora, quando o Ted Cruz foi falar com o Tucker Carlson e ele defendeu que os cristãos deveriam defender o Estado de Israel, porque aquilo é bíblico. E aí todo mundo resolveu trazer uma opinião e tal. Eu acho que, eu não vou falar aqui do ponto de vista político, defender a existência de um país. Um país é uma associação, né, de fronteira, moeda, e cultura, e Israel tem a cultura deles. Dizer que o Estado tem que ser exterminado, acho que é completamente fora aí dos limites de qualquer cristão, né? Ah, Você pega o exemplo aí do Irã, onde eles têm um grupo tirano há muito tempo no poder, a própria Palestina tem um grupo terrorista no poder. Ninguém quer exterminar, acho que nenhum cristão quer exterminar os palestinos ou exterminar os iranianos, né? Eu acho que vamos exterminar o povo, né? Isso está fora de questão aí para qualquer cristão, né? Eu acho que a questão que surgiu é se vamos dizer, o Israel bíblico, né? O povo de Israel é efetivamente o povo ah, escolhido por Deus e principalmente para a gente como cristão, né? Então, para isso a gente precisa entender o papel, tanto de Israel quanto o papel de Jesus nessa história, né? Como eu falei na outro vídeo que eu gravei, é uma questão da gente entender as alianças que foram feitas com as pessoas que vieram antes de Jesus, e as alianças que foram as alianças que Jesus, vamos dizer, ah, cumpriu, né? Ele criou uma nova aliança, né? E no momento que você cria uma nova aliança, você ah, engloba a aliança anterior, né? Você tem um tratado, né? Se o tratado não nega o tratado anterior continua valendo, mas se o tratado que vem depois nega o anterior deixa de existir. Eu acho que pelo próprio contexto legal a gente consegue entender mais ou menos o que é uma aliança, né? Mas antigamente a aliança era feita geralmente entre uma pessoa muito importante e uma pessoa de menor importância. Ah, Eles chamam isso em inglês de covenants, que em português o contexto é aliança, então a gente tem aliança feudal, né? Tem várias alianças que acontecem, a gente tem aliança econômica, grupos econômicos de países econômicos e tal, né? Mas a primeira aliança que teve foi a aliança que Deus fez com Adão, né? E ele fez o mundo para que o Adão e o homem, né, Deus pudessem conviver em harmonia, né? O Adão começa, né, fazendo a primeira traição e aí, né, Deus, por misericórdia, não encerra a vida dele ali e permite que o homem continue vivendo, mas faz a promessa de que ah, um dia a semente da mulher, né, mataria, ah, ou esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente morderia o pé da semente da mulher, que no caso é um filho, né? Acho que é bastante claro isso. E é o caso seria a primeira aliança que Jesus estabelece, né, quando ele vai e esmaga a cabeça do Satan, como é que é? Satã, né?
em português, ele esmaga a cabeça do Satã na cruz e quando ele encerra a morte, né, com a ressurreição, ele demonstra que todos nós vamos vencer a morte e vencendo a morte, o Satã perde e que era o plano do Satã era de que os homens passassem a morrer. Nesse momento, o Satã perde. Então, e a mordida nos pés do Jesus, no calcanhar. Calcanhar no hebraico tem várias passagens, né? Onde o calcanhar significa traição. Então, Jesus é traído por Judas e nesse momento ele mata o Satan. Essa é a primeira aliança, quando ele na cruz. Isso é o que os ortodoxos entendem como Christus Victor, que é a vitória de Cristo sobre o Satan. Né? Aí a gente tem a segunda aliança, que foi feita com Noé, né? Mais uma vez, o povo depravado, né? Deus fala, tô pensando aqui em exterminar todo mundo, mas olhou para o Noé e falou, olha, Noé, com Noé, acho que a gente tem jeito, vamos salvar o Noé e os animais. E aí ele promete aí que jamais vai voltar a exterminar a humanidade, né? Mesmo muitas vezes merecendo, Deus mantém a promessa dele de que não vai exterminar a humanidade. Alguns séculos depois, né, ah, o mesmo mundo tendo sobrevivido ao dilúvio e a relação de Noé com Deus, ah, o mundo é completamente pagão, né, para poder sobreviver nesse mundo aqui. Sem Deus, a gente procura todo tipo de, de saída, né? A gente procura se apegar a todas as coisas, né? O próprio Maquiavel dizia que a humanidade é capaz de acreditar em qualquer coisa, contanto que não esteja na Bíblia, né? Então, inclusive o próprio pai do Abraão era pagão, mas ele vê ali no Abraão um homem de fé e tem aquela, aquela passagem onde Deus faz uma aliança com Abraão, que ele parte os animais ao meio, põe o Abraão para dormir e ele atravessa como uma tocha entre o corpo dos animais. Era uma coisa da época, né? Era uma coisa. Tem uma passagem no livro, não me lembro o nome do livro, mas que um cara fala, né, que eu parto você ao meio se isso não aconteceu. Era uma maneira de selar um acordo, né? Então, partiam os animais ao meio. Essa era uma, se um dos dois descumprir, que a gente morra, ou seja, a questão da honra acima da própria vida, né? Isso é muito comum em sociedades ocidentais. Você vê japonês que se mata porque foi pego roubando, ou seja, a questão da honra é uma coisa muito presente nas sociedades ocidentais e a sociedade, toda a sociedade bíblica, ela é ocidental e essa questão da honra faz muita parte da vida deles. Então, a, e essa é uma coisa que o Deus promete. Fala, se você descumprir a nossa aliança, ou a sua herança descumprir a nossa aliança, eu vou morrer. E aí onde vem Jesus e morre, né? Porque a herança de Abraão descumpriu a, a, bom, descumpriu a aliança com Deus, né? Viraram de novo pagãos e tentando buscar qualquer outro tipo de subterfúgio para enfrentar o caos da vida, né? E, e aí, bom, né? Mas ele faz a aliança, outra aliança com Abraão, que é a questão da circuncisão. E aí vem todos, né? Depois vem o Joseph, que vai para o Joseph, que seria, acho que o José em português, que vai para o Egito, se estabelece parece como se fosse um vice-rei do Egito, mas de novo
todo o povo hebraico, ah, se não todo, né, a própria Bíblia fala que grande parte deles eram pagãos. Então, inclusive uma das coisas, né, a própria sacrifício do cordeiro, né, para pintar o entorno da porta, ele era para efetivamente para dizer que é, o cordeiro era sagrado para os egípcios, né? Então era uma forma de quebrar esse paganismo aí dos judeus que viviam na época. E Jesus faz, né, tira eles da escravidão, eles saem com todo o ouro possível, eles vão para a montanha, né? E aí nessa montanha, né, onde Noé traz aí recebe a lei, né? E, e deixa eu ler aqui para você. E, e aí é onde Moisés diz o seguinte: porque eu sei que depois da minha morte certamente vos corrompereis. Ou seja, está prevendo que eles vão desandar completamente tudo de novo e que vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então o mal vos alcançará nos últimos dias, porquanto farei maus aos olhos do Senhor, provocando a ira com a obra das vossas mãos. Essa ira depois ela é, ela é lista no livro de Ezequiel e que diz que eles seriam expulsos de Israel. Ou seja, ele está falando que a gente vai para Israel, mas vocês não vão dar conta. Vão ter todo o paganismo, vão trazer o paganismo de novo para Israel, vocês vão ser expulsos de Israel. Foi o que aconteceu quando os judeus foram expulsos e teve a diáspora basicamente alguns foram para a Babilônia e depois é onde tem o retorno da Babilônia, mas muitos deles viveram espalhados pelo mundo e vivem até hoje, né? Mais uma coisa importante dessa promessa de Deus, ele diz que mesmo vocês saindo, eu sabendo que vocês vão buscar o paganismo de novo, vão buscar, né, outras maneiras, né, de tentar viver aqui na Terra. E ele diz que o Senhor, Deus, circundará o teu coração. E o coração da tua descendência para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Né? A questão de vivas é a questão do Jesus, para que tenha vida eterna. Então ele está falando aqui. Então a gente tem a primeira aliança era com Adão, era em relação à humanidade. Né? Depois teve a segunda foi com Moisés, que era em relação à humanidade. E aí você tem com Abraão, que foi especificamente para os herdeiros dele. Você estava falando do povo de Israel, depois vem Moisés, né, que também, né, já diz que aqui a aliança vai ser feita no coração das pessoas. Né? E, bom, ou seja, depois do Moisés, eles dominaram, chegaram, né, dominaram Israel, dominaram onde hoje é Israel, né, Jerusalém, e você tinha até o próprio ah, rei Saul, que foi também, ele era abençoado ele foi abençoado não, anointed, recebeu a unção, né, ungido. Ele foi ungido ah, pelos profetas que traz você traçar de volta a origem chega do Moisés, pelo menos pelo que conta, né, a Bíblia. Ou seja, ele foi ungido como se fosse ungido pelo Moisés e, e mesmo assim debandou, né, Deus tirou dele a unção, né, e deu a unção para o Davi, e no Davi ele fala,
porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Ele não está falando naturalmente do Davi que ia morrer logo ali na frente, mas ele estava falando da herança do Davi. E aí, quando você abre o livro de Mateus, você fala, né, na verdade, todo judeu sabe que o Messias é o filho de Davi. Né? Então, quando você abre o livro de Mateus, está escrito lá Jesus, Cristo, filho de Davi. Então, é exatamente dele que ele está falando. Então, em relação ao Moisés, ele cumpriu quando ele morre na cruz e depois traz o Espírito Santo depois de 40 dias de ressurreição, ele está cumprindo mais essa aliança, né? Então, e você tem várias pessoas, vários profetas aí dizendo que os judeus rejeitaram a, rejeitaram Deus, basicamente, né? Deus, a lei, a Torá. Você tem, por exemplo, em Jeremias, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram fontes de água viva e cavavam cisternas rotas que não retêm as águas. E no livro de Ezequiel ele diz que viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E aí depois você tem a promessa que foi feita por Moisés, né? Foi Moisés que disse, né? Foi ele que escreveu. E o Senhor os arrancará de sua terra com ira e indignação e com grande furor e lançará em outra terra, como nesse dia se vê. Né? E isso ah, é mais ou menos a história. O Deus começou a comunidade, escolheu Israel para transmitir a mensagem, e aí vem Jesus e ele sela todas essas alianças. E essa aliança não é mais com o povo de Israel, ela é individual. Ela não é, ela é como se fosse a maçã. É a maçã que você pode comer. A Eva podia ter comido a maçã e o Adão não, né? Então, o Adão podia ter comido e a Eva não, mas ela é individual, né? Então, é, no livro de Hebreus, né, Hebreus não, de Romanos, que esse rabino fala, ele usa um ponto onde eles estavam discutindo se os judeus faziam parte, se não faziam parte. O Paulo está dizendo ali é basicamente entre você, bom, quem é você para dizer quem faz parte do coração de Deus ou não? Mas você não pode excluir, né, uma pessoa por ser judia. É mais ou menos isso que ele está falando. Ele está falando, eu sou judeu, vocês estão me excluindo aqui. Né? Esse não faz sentido, mas não é por causa disso que o povo de Israel continua sendo o povo escolhido, né? O Jesus ele veio para que todos, né, nele cresçam, né, tivessem vida eterna, porque ele é o caminho, ele é o único caminho, não tem outro caminho. Na época de Jesus, se você lê os livros, principalmente o livro Ben Sirá, a Sabedoria de Salomão, e o primeiro livro do Talmud, eles falam bastante de pessoas que eram conhecidas como ah, mansas. Acho que essa é uma palavra muito ruim, mas essa é a tradução que a gente vê nas Bíblias por aí. Né? Então, quando Jesus fala bem-abençoados os mansos, era daquelas pessoas que ele estava falando, né? Das pessoas que seguem a lei, das pessoas que vivem, né? E tem algumas passagens, né? Algumas pessoas, por exemplo, eu acho que é Ana, o nome da senhora que recebe Jesus ainda bebê, e ele fala que ela estava cheia do Espírito Santo. Ou seja, existem alguns judeus, né, na própria Bíblia, que têm o Espírito Santo. Tem algumas passagens onde existe o Espírito Santo dentro da pessoa, e, ou seja, existe. Não é que
sem Jesus a pessoa não tem como ser salva. A gente não sabe, né? Ah, bom, Jesus disse que ele é a única salvação, mas é muito por causa disso, né? Porque é muito difícil você seguir o outro caminho, o caminho de não Jesus. Então, existiam algumas pessoas que eram conhecidas como pessoas muito, vamos dizer, seria religiosas, né? Eles também tinham, também curavam pessoas, ou seja, eles tinham também o Espírito Santo, mas eram muito poucas essas pessoas, elas eram um processo de privação muito grande. E não era esse o plano de Deus, né? O plano de Deus era o plano de Jesus, que Jesus veio para cá para cumprir todas essas alianças, para cumprir a aliança do Abraão morrendo na cruz, para cumprir a aliança do Adão ah, matando o Satan, matando, encerrando, né, com a obra do Satan, que é a morte, ah, em- trazendo o Espírito Santo para dentro do coração das pessoas e também ah, sendo, né, hoje o Rei de nós todos. Bem abençoado seja o Senhor. Então, é, é isso. Eu não acho que é a questão dizer que Israel está salvo ou não está salvo. Eu acho muito difícil uma pessoa, por ter origem judaica, que vive, bom, na, na prostituição e nas drogas, roubando e matando, vai ser salvo só por ser judeu. Muitos deles, os próprios Deus deixou o que duas gerações de judeus morressem no deserto antes de verem a Terra Prometida. Né? Então teve um que também entrou. Bom, esse eu não tenho certeza se era judeu ou não. Mas tem muitos casos de judeus que, bom, o próprio Saul, né, que foi abandonado aí ele abandonou Deus, né? E aí perdeu a sua unção, ou seja, ser só judeu não acho que garante, mas a mensagem de Jesus ela não é para um povo, ela é uma mensagem individual. Você lê o livro de João, de Jesus, a mensagem de Jesus ela é para todos. Você lê o livro de João, no capítulo 17, é bem explícito que ele fala que ele veio morrer para os apóstolos, depois ele fala para todos que nele creem. Então, e seguir Jesus, né? Seguir não é basicamente colocar uma camiseta, eu sigo Jesus e seguir em frente, né? Seguir é efetivamente obedecer os ensinamentos dele, viver do jeito que ele falou, não tem outra maneira de viver, é a melhor maneira que você tem de viver, né? E acreditar e seguir, né? Do jeito que ele falou para a gente viver. Essa é a maneira de morrer para você mesmo, de carregar a sua cruz e de seguir Jesus. Eu acho que não tem outra. Essa é a maneira que ele falou para a gente fazer. E qualquer outra tentativa não só é arriscada, como mais difícil. Então, e nem tão prazerosa, porque viver com Deus é efetivamente maravilhoso. E eu tenho, nossa vida é uma sequência de milagres um atrás do outro. Deus está presente na nossa vida todos os dias, esteve com a gente aqui hoje, um milagre que teve no nosso almoço. Então, a nossa vida ela é muito boa por causa de Deus. E, e eu não sou judeu, né? Não faço parte do grupo prometido, mas de acordo com Deus, de acordo com Jesus, né, no capítulo 17 do livro de João, ele fala que de todos que nele creem, não importa se for japonês, se for um menino de 16 ou se for um senhor de 93 anos, todos que nele creem, né, terão a possibilidade de ser chamados filhos de Deus, de viverem com Deus. Então, essa é a minha posição aí sobre o povo de Israel. Estou ansioso para ouvir aí
sua resposta. Tá bom? Um abraço, obrigadão. Tchau, tchau.